Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje com a presença do Carlos Ramos, o Cacai. O Cacai que já tem uma vida pública já há vários anos e que hoje vem falar sobre desenvolvimento econômico de toda a nossa cidade. Cacai, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer o convite, muito honrado de estar participando. Que bom, Cacai. Hoje o assunto vai ser bastante interessante porque nós vamos falar da parte de imóveis, mas na parte financeira, na parte do desenvolvimento mesmo, dos investimentos, tanto nos imóveis comerciais, industriais e que consequentemente reflete nas residências. Cacai, eu queria saber de você um pouquinho, a princípio, assim, sobre a tua formação, né? Como que você, eu sei, né, que você é professor, eu fui secretário de educação, as professoras gostam muito de você e a gente sabe um pouco da sua ideologia e eu queria que você passasse um pouco dessa formação sua e depois da sua chegada na vida pública. Eu tenho uma formação bastante diversa, né? Porque eu fiz faculdade de filosofia na Unesp de Marília, então a minha graduação é em filosofia. Depois eu fiz mestrado em educação na Federal de São Carlos, na UFSCar, e completei o doutorado em ciência política, também na Federal de São Carlos. Então, sempre fui aluno de escola pública, eu digo que eu sou o fruto da escola pública. Por isso que eu tenho uma identificação muito grande, procuro trabalhar muito com isso, porque eu sou o próprio resultado. Eu sou de uma família, meu pai se aposentou como metalúrgico e o estudo, a educação foi a possibilidade, a oportunidade que eu tive de mudar a minha realidade. Então, eu acredito muito nisso e devo toda a minha formação à escola pública, do início até o doutorado. Hoje trabalho como professor na faculdade e também como consultor em planejamento, tanto para instituições públicas quanto privadas. E fui vereador por 8 anos, né? Tive a honra de ser vereador na cidade de 2005 a 2012. Foi um período muito rico, muito aprendizado. Você pegou os prefeitos? Eu peguei o segundo mandato do João Sanzovo e o mandato do Oswaldo Franceschi. Então peguei esse período. E foi muito rico, embora eu tenha sido vereador de oposição nos dois governos, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu contribuir. Sim. Procurei ser um vereador atuante e acho que atingiu o objetivo. E nós vamos começar a falar sobre essa parte dos imóveis mais comerciais. Então, o que você pode dizer sobre o pensamento da Secretaria em termos de desenvolver o nosso comércio, visto que existem várias dificuldades, principalmente no momento que nós estamos passando, de muita gente abrindo, fechando, a gente vê muitos prédios que estão sempre locando, prédios até que você vê que ele loca, a pessoa entra outro, sai, e isso é uma preocupação. Vira até uma marca, né? Quantas vezes a gente vê um imóvel e fala, poxa, nada dá certo aí. Então, você vê que, na verdade, quando começa a ser muito assim, que não é culpa do empresário, vamos dizer assim, muitas vezes é a situação mesmo, é toda o momento e as dificuldades que se encontra muitas vezes até mesmo com os alvarás, com impostos altos. Então aí a Secretaria de Desenvolvimento precisa saber fazer aquela média para poder apoiar esses empresários. Como eu disse, quando eu aceitei o convite, eu propus para o Rafael um plano de trabalho. Quer dizer, aquilo que tudo que a gente vem fazendo já foi definido antes e com a aprovação dele. Uma das coisas principais que iniciava o trabalho era o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Nós nunca tivemos. E eu nunca vi uma cidade que se desenvolva sem um conselho. Por quê? Porque o conselho é o órgão justamente de trazer esses problemas para uma discussão madura com outros setores. Então, no conselho, por exemplo, nós temos representantes do comércio, representantes de imobiliárias, representantes da indústria. Então, é um espaço privilegiado para a gente ouvir, porque ninguém tem mágica, fórmula mágica de resolver. O que a gente tem é que ouvir
tentar entender o que o setor está sofrendo, o que ele está vivenciando e definir estratégias para atacar, para enfrentar essa dificuldade. Então eu vejo que no caso do comércio, por exemplo, hoje, isso é uma tendência mundial, o varejo, de modo geral, está num período de risco, né? Você vê, muitas lojas não conseguem mais sobreviver por conta da competição com a internet, que o e-commerce cresceu muito, por conta dos shoppings, às vezes atrair mais gente e o comerciante no centro, por exemplo, ficar abandonado. Mas essa é uma tendência. E o que tem que ser feito? E o que eu vejo outros países fazendo e vejo algumas cidades no Brasil fazendo, é você tornar o varejo uma experiência de compra, uma experiência agradável. Então você pegar a família, por exemplo, ir ao centro, um centro que seja revitalizado, que tenha como se fosse um boulevard, um espaço para você tomar um sorvete com as crianças, ir numa loja, né? Essa sensação, essa experiência é o caminho que o mundo está encontrando no varejo para não perder mais do que já perdeu. Né? Tornar um lazer também. Um lazer, né? quer dizer, a pessoa está você vai fazer em alguns lugares, você vai, além de ver o produto, comprar, você vai curtir aquele momento. Vai curtir. Por quê? Porque se for só o produto, pelo produto, o e-commerce acaba. Você vai numa loja hoje, você vai comprar uma geladeira, você paga mais barato pela internet, na mesma loja. Quer dizer, o que te leva a ir até o centro, não ter lugar para estacionar, passar por tudo aquilo, para você comprar na loja, se você compra em casa, é mais barato e chega até antes. Então, você tem que criar esse mecanismo. Então, uma das coisas que a gente ouviu no Conselho, ouviu no Contur também, o Conselho de Turismo tem feito um trabalho muito importante, é revitalizar, é você criar aquele ambiente, tornar aquele ambiente mais agradável e isso já está sendo feito, é um projeto de revitalização que já foi feito, inclusive já está em Brasília, no Ministério do Turismo. É um projeto bastante interessante que começa o primeiro módulo aí na Rua Major, vai até Amaral, de fazer essas modificações no centro para torná-lo mais atrativo. Um segundo ponto é a questão de estacionamento. Tipo assim, por exemplo? Um alargamento de calçadas, criação de parklets, por exemplo, um comércio, um restaurante, uma sorveteria, ele pode ocupar um espaço maior, como em alguns lugares põe um banco, como se fosse Em Brotas, né, já tem... aquele modelo de parklets e de... Então aí, por exemplo, então seria a passagem do carro, talvez não tivesse estacionamento. Você mantém estacionamento em alguns lugares, né? Você mantém estacionamento em alguns lugares e cria geralmente uma faixa contínua, né? Você não fecha. A experiência mostra que fechar rua... Calçadão não vem dando muito certo. Mas esse tipo de modelo vem dando certo. E, bom, regularizar o estacionamento, né? Sim. Porque hoje você vai estacionar, dependendo do dia que você vai ao centro, você não tem onde parar. Né? Você fica dando 2, 3 voltas no quarteirão. Muitas pessoas falam que, vou no shopping, né? Vou em outro lugar, ou vou no comércio fora do centro. Então, a revitalização, disciplinar o trânsito, não dá para ser como é hoje. Tem que disciplinar. Existe hoje mecanismos, inclusive as chamadas Smart Cities, né, cidades inteligentes, você controla vaga de estacionamento liberada, você não precisa ter gente lá para anotar isso. Você hoje tem outros mecanismos para controlar o trânsito, fazer com que o estacionamento seja rotativo. Então, para que a pessoa se sinta bem, olha, eu vou ao centro, eu vou conseguir parar, eu tenho horário, etc. E também a valorização dos imóveis. Eu acho que muitos imóveis, sobretudo no centro, têm um valor histórico importante, são imóveis lindos. Você pega a própria Amaral, ali na esquina com a Major, é um lugar, eu acho tão bonito aquele lugar. Aquilo pode ser tão melhor aproveitado, quer dizer, criar, não só para o jauense, para a região. A gente tem que dizer, venha para Jaú, venha consumir aqui, que aqui é gostoso, aqui você compra bons produtos a um preço bom e ainda desfruta de um ambiente rico, um lazer com a sua família. Eu acho que tem que investir nisso. Se a gente ficar cada um cuidando do seu, nós vamos afundar todo mundo. É verdade. Tem que unir e fazer como na verdade o condomínio de um shopping, né, center, é um condomínio de lojas. O centro tem que ser um condomínio também, pensar em conjunto. Né? Mas é fazer desde a rua, como você falou,
um ambiente gostoso, porque faz parte daquele espaço comercial, né? Existe uma resistência, né? Eu converso muito com o Beto Pena, né, o presidente do sindicato, e percebo isso, há uma resistência, muitas vezes, porque, claro, e é compreensível. A pessoa fala, poxa, eu já estou com uma crise, eu já não estou vendendo muito, você ainda quer que eu invista, né, para melhorar o quê, né? Mas, infelizmente, não tem outra opção. Ou você vai arriscar investir, ou você vai quebrar. Unir forças, que sozinho, como você falou, ninguém faz, e a prefeitura junto e fazendo alguns mecanismos, eu acho, de talvez impostos, né? Fazer uma nova regra, vamos dizer, para que a coisa funcione. Eu pessoalmente defendo isso. Em algumas cidades que conseguiram valorizar esse espaço, sempre tem que criar incentivos. Porque o dono de um imóvel, por exemplo, ele não vai ficar gastando dinheiro à toa, certo? Aquilo tem que ser encarado como um negócio e ele tem que ser lucrativo. Então você tem que criar mecanismos de incentivo que a pessoa fala, não, vale a pena. Ao invés de eu colocar a marquise, né, aquelas placas enormes que tiram toda a beleza do espaço. A poluição visual, que existem leis, né? Como você... Cria poluição, você valoriza aquele imóvel. A gente vê algumas experiências aí na cidade, os imóveis ficam belíssimos, preservam a sua identidade, mas ao mesmo tempo modernizam, né? Então é possível fazer, mas você tem que criar incentivo, tem que discutir e mostrar para as pessoas o seguinte, olha, tudo bem, é difícil, mas tem que confiar. Todo mundo ganha. Tudo na vida você tem que confiar para investir, né? Você não investe nem no casamento se você não confiar que aquilo vai dar certo. O negócio é isso, você tem que confiar. O poder público tem que fazer a sua parte, o conselho tem que fazer a dele, o sindicato. Agora o comerciante tem que fazer o dele também e confiar, e nós não temos outra opção. É o mesmo barco. É verdade. E isso é bastante interessante porque a gente vê que as pessoas às vezes reclamam, mas elas têm, se for pensar bem, tem saída, porque tem muitas cidades que já estão se organizando. Né? A gente estava comentando, esses dias eu fui para Campos de Jordão, é uma cidade, por exemplo, que se organizou. Aí você vai lá, realmente é um turismo, é um passeio e você acaba consumindo. Sim. E Jaú, por que não? Porque Jaú é uma cidade que está entre várias cidades menores, né? É um polo e comercial. As pessoas de várias dessas cidades pequenas que tem em volta vêm comprar, vêm consumir em Jaú. Agora, claro que vai consumir mais, tem um ambiente mais agradável. Você vê como que é forte isso, a questão do turismo, da experiência. Você vai a Campos do Jordão, você compra a mesma cerveja que você compra aqui no supermercado, mais caro. Você paga mais caro para tomar na fábrica da cerveja lá, do que você tomaria num bar. Mas você paga, por quê? Porque é o estar ali naquele lugar, desfrutar daquilo. Como é uma experiência, não é simplesmente vou lá beber uma cerveja, você paga por estar ali. Então, na verdade, a gente está comprando não só aquilo, está comprando um serviço, né? Estar uma ali, prestação, um momento de lazer, é tudo aquilo. Que é isso que me precisa criar. Que é essa experiência. Então, eu venho dizendo com muita clareza, ou a gente enxerga isso, ou, me desculpe, não dá para salvar todos os negócios, e os negócios muitas vezes vão se tornar inviáveis. Não tem outro jeito. Então, que bom, Cacá, que tem já esse projeto. Realmente, projeto bonito, já está em Brasília. Isso que eu ia falar, deixar bonito. Essas, como você falou, a marquise, né? Essa poluição visual, ela tem que deixar de existir, porque isso torna a coisa desagradável, realmente, né? Isso torna o ambiente poluído, né? O próprio nome já diz. Então, quanto mais a gente tiver um lugar mais bonito, mais agradável, as pessoas vão estar lá passeando e consumindo, porque vai estar consumindo num lazer, né? Como você falou, com bares, refeições e, consequentemente, em lojas, né, de consumo. É o caminho. Você vê um caso recente, Barueri, que é uma cidade que eu trabalhei lá e conheço muito lá, vem fazendo um projeto ambicioso no centro agora de enterrar os fios, né? Tirar os fios de postes e fazer... É ambicioso, é caro, mas aquilo muda. Você vai a São Paulo, nas regiões de São Paulo que fizeram isso... Posteamento e todos os cabos elétricos. Eu estou dando um exemplo assim, nós vamos fazer em Jaú? Não creio que a gente tenha caixa para fazer isso.
Mas eu estou dando exemplo de como Pode chegar. as cidades estão fazendo para compensar essa dificuldade. Então, são exemplos. A gente tem que se inspirar nos bons exemplos, tem que inventar coisas, tem que se inspirar naquilo que dá certo e tentar aplicar na nossa realidade. Que bom, Cacá. A gente terminou aqui o primeiro bloco, a gente já vai fazer o nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar agora falando sobre as indústrias, tá? Então, até daqui a pouco. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona o melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br.
Olá, estamos voltando no nosso segundo bloco do programa #Projetos, hoje falando sobre desenvolvimento econômico, com o nosso convidado, Carlos Ramos, que é o Cacai. Cacai, nós estávamos falando aqui do comércio, né, de tudo isso, muito interessante, desse desenvolvimento, as preocupações que precisa ter, mas nós temos também as indústrias. As indústrias são, né, do setor primário, aí, que nós precisamos ter essa parte já... O que desenvolve, né? Que vai pegar a matéria-prima e transformar para o comércio. Então eu queria falar para você o seguinte, como é que é o projeto, vamos dizer, o que se tem pensado nessa parte das indústrias? Veja, a gente tem que trabalhar essa questão eu costumo fazer em 2 níveis. Um é o pequeno, a micro, pequena empresa, até quando ela está começando a se tornar média empresa. O outro são os grandes. Então, em Jaú, muitas vezes a gente diz, a gente não consegue atrair empresas, né? Quando a gente fala isso, nós estamos pensando nas grandes, pensando, por exemplo, como Itirapina, que trouxe a Honda, que é uma potência e tal. De fato, a gente não conseguiu e não vai conseguir se nós não tomarmos as providências, ou seja, se nós não criarmos os incentivos, se nós não tivermos área disponível, se nós não tivermos as condições. Quer dizer, nenhuma empresa se instala numa cidade simplesmente porque gostou da cidade. Ela faz um negócio, tem que ser estratégico, tem que ser adequado. Então, um campo de trabalho, digamos, é a questão de atração de grandes empresas. Então, inclusive pelo Conselho, nós pela primeira vez fizemos um projeto de lei baseado em experiências de Jundiaí, Sorocaba, Petrópolis, cidades que nos últimos anos conseguiram atrair muitos negócios. Então nós fizemos um projeto de lei baseado nisso, dando incentivos. O prefeito entregamos ao prefeito, o prefeito encaminhou as secretarias para os pareceres, né? Está tramitando, então nós precisamos ter essa lei. Precisamos ter áreas, grandes imóveis. Hoje nós não temos condições na secretaria de informar uma empresa quais áreas ela pode comprar ou pode alugar. Eu tive, nesses primeiros meses, empresas que vêm pela Invest São Paulo, né, que é uma empresa pública ligada ao governo do estado, que é quem recebe a empresa grande quando ela quer vir para o estado de São Paulo. E eles, digamos, a empresa diz, olha, eu quero uma cidade, um padrão assim, localizado e tal. E eles fazem um levantamento das cidades, apresentam ao investidor. E aí vai sendo como se fosse um processo de competição, né? Vai se excluindo. Nós não conseguimos chegar na disputa final. Por quê? Eu recebi um e-mail dizendo, olha, tem uma empresa que vai investir 45 milhões de reais na obra, ela quer comprar um espaço de 7.000 metros, etc. Nós não temos. Ou não sabemos. E isso é uma coisa de um dia para a noite. O empresário vem de fora, muitas vezes de fora do país, ele não tem tempo para você ficar... Então, esse é um problema. Ter áreas grandes, adequadas e disponíveis para atrair grandes empresas. Então a gente está tentando trabalhar nesse sentido. O outro é o pequeno, aquele que vive mais o dia a dia, por exemplo, dos imóveis locais. Para isso a gente está fazendo, primeiro, a revisão da lei da micro e pequena empresa. A lei foi aprovada em Jaú em 2007, mas de lá para cá mudou muito. Mudou a figura do MEI, por exemplo, que não existia, passou a existir. Muitas coisas que eram sugestões, digamos, na lei, dizia lá, poderá, agora é deverá. Então a lei ficou muito mais a favor do pequeno, então a gente está fazendo essa adaptação. E nisso combina com simplificar o processo de abertura de empresas, simplificar o processo de regularização dos imóveis, simplificar a questão dos alvarás, para que os negócios possam acontecer, né? O poder público tem que ser um agente facilitador dos negócios e não um agente que cria dificuldades para os negócios. Então nós estamos nesse momento fazendo, como eu disse, trabalhando à frente das grandes empresas e trabalhando os pequenos, as duas frentes ao mesmo tempo, porque nós entendemos que não dá para olhar um e descuidar do outro. E nisso a questão da imobiliária. Eu vejo, por exemplo, muitos negócios que não conseguem licença por conta da lei de zoneamento, que foi uma lei, na minha opinião, equivocada. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu era vereador e votei contra o plano diretor e contra a lei de zoneamento, porque acho, na minha opinião, equivocada.
E ela está em vigor ainda, e continuando com os seus equívocos. Por exemplo, de você exigir, a pessoa monta uma loja e vai lá na prefeitura e diz, olha, naquela área lá você precisa ter tantas vagas de estacionamento. Como que eu vou ter vagas de estacionamento? O prédio não fui eu que construí, foi construído há 20 anos. A lei era outra. E agora como é que eu me adapto? Tinha sido aprovado naquele momento. Tinha sido aprovado. Né? Então agora... Eu vou vender o meu produto. Como é que faz? Como é que eu faço? E aí barra. Não, você tem que dar um jeito. Como que eu vou dar um jeito? Então esse tipo de coisa não é favorável ao negócio. Gente, você da área de construção sabe bem, tem pessoas que começaram a fazer uma obra antes da lei das mudanças do zoneamento e de repente veio a lei de zoneamento e a obra ficou embargada, não dá mais para seguir. Por quê? Porque agora não respeita mais, não está atendendo a nova legislação. Viu, mas eu comecei antes. Né? Então, são muitos equívocos que vêm acontecendo que a gente tem que atacar isso, tem que enfrentar. E a disposição do governo é enfrentar isso com muita tranquilidade. Verdade, esses são fatores que realmente provocam uma situação contra o desenvolvimento, né? Se você tiver muita burocracia, muitas leis que tentam, vamos dizer assim, por mais idealismo que tenha a lei, mais perfeita, melhor, na prática muitas vezes não funciona, porque são momentos diferentes, são situações... E o conflito. Júnior, nós temos a questão do alvará para nós, para o prefeito já determinou, ele, olha, eu não quero mais problema com isso, eu quero que a coisa flua. Nós fomos fazer um levantamento, né, da legislação que interfere, que define o alvará. Tem leis de 1983 que um dispositivo dela ainda está em vigor. E ela se choca, por exemplo, com o momento. Então, imagina, 83 era outra realidade, né? E agora existe um conflito entre a própria legislação. Então, o que nós estamos fazendo? Compilando todas as leis e vamos fazer uma lei apenas. Uma lei única, uma lei moderna e simplificada. Ótimo. Quem quiser ter negócio na cidade precisa ter apoio e não obstáculos. Perfeitamente. E isso que você está falando é importante dizer que é o seguinte... Nós temos várias frentes, no sentido assim, de várias preocupações. Por exemplo, o meio ambiente. Sim. Nós temos a acessibilidade hoje, que é muito importante. Né? Todas as obras necessitam ter, porque existem essas dificuldades que não podem mais existir. Existe, vamos dizer, a preocupação com o incêndio. Então, o corpo de bombeiro também interfere muito nos projetos. E essas interferências, muitas vezes, por exemplo, tem também agora o patrimônio histórico, né? Que para se manter hoje mais de 500 prédios aqui em Jaú. Então, você imagina nós como engenheiro, você como secretário de desenvolvimento, a dificuldade às vezes de você enfrentar esses setores, porque muitas vezes o setor ele só pensa no dele, né? Só no meio ambiente, então ele fica focado no meio ambiente. Mas nós precisamos de uma pessoa com cabeça com desenvolvimento para saber, né, ter o bom senso, né, e fazer com que todas essas áreas sejam atendidas da melhor forma possível, mas que, vamos dizer assim, ocorra esse desenvolvimento e não pare com o desenvolvimento. Você usou a expressão adequada, é bom senso. Né? Você tem, por exemplo, nessa questão dos imóveis com interesse histórico. Primeiro que são vários níveis. Né? Mas o que aconteceu na cidade? Quando foi feito isso foi na época do plano diretor, claro, naquele momento fazia sentido você fazer um levantamento dos imóveis, classificá-los, tudo isso foi importantíssimo. Só que o plano diretor, como qualquer plano, ele é um indicador, um orientador do desenvolvimento. Né? Ele não é uma coisa que engessa, ele não pode engessar uma cidade. Sim. Ele tem que nortear a cidade. Direcionar. Então, quando o plano diretor estabelece alguns cuidados com o imóvel histórico, não significa que ele não pode ser usado. Na prática, hoje, quem tem um imóvel, às vezes recebeu de herança, da família, etc., está com um mico na mão, né? Porque para você reformar, dependendo da intervenção que vai fazer, não pode, você não consegue tornar aquilo algo que
que possa ser um negócio, possa utilizar. Às vezes para o investidor, né, vamos dizer, às vezes não é um investidor, como você falou, é uma herança que tem. Às vezes ficaria mais barato demolir e construir uma outra obra do que reformar aquela própria obra. Então precisa de incentivos. O que tem que dar incentivo? Precisa realmente ter critérios que, vamos dizer, é realmente um patrimônio histórico. Eu penso que realmente, essas 500 prédios realmente são importantes. A forma, e aí o que acontece muito? Existem esses exemplos ridículos que a gente vê para a cidade, pessoas que, a lei diz que eu tenho que manter a fachada, aí ele derruba todo o prédio e mantém aquela paredinha antiga, e como se, não, eu mantive a fachada. Quer dizer, fica pior a emenda que o soneto, como se diz, fica ridículo. Por quê? Porque você destruiu já o patrimônio, né? Manter uma parede não significa nada. Mas a lei, como ela cria esses embaraços, falta bom senso. Então, é preciso, na minha opinião, rever a forma de intervenção, explicar para as pessoas. E aí o pessoal do setor imobiliário, eu penso que tem que fazer um esclarecimento, dizendo o seguinte: como tornar o seu imóvel interessante? Porque tem formas de fazer, de você tornar um imóvel interessante, adequado, cumprindo essa questão de acessibilidade. Você pega o patrimônio histórico, imóveis de quase 100 anos, 60 anos, sei lá. Isso não passava pela cabeça. O Brasil só foi ter compromisso com a acessibilidade depois de 88, com a Constituição. Então, e isso demorou ainda e hoje é importantíssimo. Eu acho que foi uma luta histórica, importante. Você não consegue hoje construir um prédio se não tiver isso. Agora, você tem que ter bom senso de como que você faz a transição. Como é que você pega um prédio construído há tantos anos e torna adequado. Acessibilidade, bombeiro, meio ambiente, etc. Então, eu penso que falta esse diálogo, e o que nós estamos tentando fazer é estabelecer o diálogo. A prefeitura não é contrária ao crescimento. Ela tem que cuidar do patrimônio, mas ela quer incentivar. Então, vamos achar uma forma como outros lugares fizeram. Eu volto a insistir nisso. Quando me perguntam, mas o que fazer? Eu falei, não é... Ninguém tem, olha, eu tenho a mágica aqui para resolver o problema. E não é do dia para a noite. É um processo difícil, mas você tem que ter um rumo. O que eu gostaria de dizer para quem nos assiste, com muita convicção, nós temos muita clareza do rumo que nós queremos levar à cidade. O ritmo é o que nos incomoda, porque a gente gostaria que fosse mais rápido, mas o rumo está muito definido. Então, qual é? Tornar a cidade um ambiente melhor para investir, melhor para os negócios, que possa gerar renda, gerar emprego, é isso. Todas as ações são feitas pensando nisso. Então, a questão da imobiliária, ela é tratada nesse sentido. É verdade. Isso tudo é uma preocupação. Eu, como engenheiro, também dou meus toques aqui, e a gente enfrenta tudo isso. E graças a Deus a gente tem conseguido. Nós temos mantido alguns patrimônios históricos aí, deixado bonito e com utilização. Sim. E a gente acaba, claro, levando para o lado comercial, porque acaba valorizando, acaba dando um aluguel melhor para o proprietário, né? E essa utilização do imóvel é fantástico, né? A gente vê aí prédios que eu já peguei prédios que estavam abandonados e deixei ele bonitinho. Então isso tem que ter criatividade, tem que tratar com profissionais. A gente tem falado muito aqui no nosso programa que tem que buscar o profissional. Hoje tem recursos fantásticos de 3D, a gente consegue fazer o projeto em filme, você vê o teu imóvel, como ele vai ficar, e fica exatamente igual, respeitando. E muitas vezes quando a gente fala de acessibilidade, eu falo mesmo de bombeiro, tem gente às vezes que não sabe, mas por que o bombeiro? O bombeiro, por exemplo, um corrimão, né? Um patrimônio histórico, de repente, não tem. Às vezes o peitoril é baixinho, porque naquela época não tinha essa preocupação. Hoje existem leis que você tem que ter um peitoril de 1,15 m. Então você tem que pôr um corrimão ali. Isso já descaracteriza aquilo que está feito, né, de muitos anos. Então precisa ter realmente um bom senso, mostrar o porquê, né, das coisas, e com conhecimento, porque a gente, graças a Deus, tem conseguido boas conquistas, porque a gente tem o conhecimento para debater com essas pessoas, né? Porque você vai conversar com uma pessoa que tem aquele conteúdo
né, técnico que se você tiver argumento, a gente consegue assim, convencer, né, e achar um meio, um termo adequado. Né? Inclusive uma proposta, a gente podia tirar do seu programa, inclusive uma proposta, que eu posso inclusive levar ao conselho, a gente fazer, por exemplo, trazer gente, ou daqui mesmo, para explicar isso para os proprietários, para as imobiliárias, porque a imobiliária também é importante, quando ela vai oferecer um imóvel, ela explicar para o investidor, né, o que significa aquilo, como que aquilo pode ficar e tal. Então eu acho que essa qualificação, essa capacitação é importante, porque existe técnica hoje para isso, existe que deixa o imóvel conservado, mas adequado à legislação. Custa dinheiro? Claro que custa dinheiro. Você vai fazer uma reforma em casa, custa dinheiro. Agora, você tem que pensar isso a médio prazo, como um investimento. Olha, eu vou gastar hoje, mas depois eu vou conseguir, por exemplo, alugar para uma loja, para um escritório, eu vou conseguir alugar por vários anos num preço bom, né? E muitas vezes que a gente tem conseguido, antes de vamos dizer, de ficar pronta a obra, a gente já arrumar alguém que queira alugar, então você já faz a reforma adequada. Direcionada. Porque muitas vezes você pega um patrimônio, normalmente você tem piso de madeira. E hoje a vigilância sanitária, por exemplo, exige que sejam pisos laváveis, né? Tipo piso cerâmico. Então, se a gente, por exemplo, com antecedência souber quem é que vai se instalar, nós já vamos fazer de acordo. Né? E isso é fundamental, desde que tenha, que a gente vem falando aqui, planejamento, né? Dever com visão e profissionais, diferente, profissionais. O sujeito às vezes mas eu vou, como os antigos diziam, não adianta você chamar um pedreiro meia colher, como você diz, para fazer uma obra de adaptação. Ele não consegue. Agora, se você encara aquilo realmente como um negócio, é um planejamento, eu vou investir X, mas em 10 então, mesmo anos... um pedreiro bom, não é, porque não é a função dele, esse planejamento é outra função. Sim, mas né? O que eu digo é você fazer um projeto. Tem que fazer uma coisa com uma equipe... e não um puxadinho, né? Chama o fulano para fazer um puxadinho porque aqui. Não dá certo. E muita gente que se diz esperto, se pensa que é esperto, acaba comprando um imóvel errado, no lugar errado, com esperança de fazer algo que depois ele não consegue fazer, porque a lei de zoneamento não permite, só depois que ele vai ver isso. Falta de planejamento, de conhecimento e de profissionais que estejam assessorando. E isso não é uma questão do poder público, né? Isso é uma questão do pessoa, mercado, da iniciativa privada, é o negócio. E aí ele põe a culpa no no poder público e muitas vezes... Eu recebo pessoas, muitas vezes, que dizem assim, mas eu peguei esse imóvel, comprei esse imóvel e agora eu não consigo alvará porque ele está embargado, está com problema. Eu digo, você foi conferir, foi levantar o histórico, isso é um básico, né? Para qualquer um. Que bom, a gente no fim está passando até do tempo aqui, que o papo está muito bom, mas a gente vai ter que fazer o nosso intervalo e no próximo bloco nós voltaremos a falar um pouco sobre incubadora, que é, né, os novos empresários aí que estão para desenvolver no futuro. Até mais, até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LeakSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e
sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente LigSite. Você sabia que a William Radical Skate Shop está de cara nova? A loja ousou em transformar e inovar com a ideia de fazer o público se identificar cada vez mais, focando no estilo, na qualidade e oferecendo roupas, tênis, peças de skate e acessórios das melhores marcas do segmento do skate e streetwear conhecidas no mundo todo. E foi pensando nesse seleto público que a William Radical criou a DR7, marca que representa, fortalece e busca transmitir a essência skate rua do Brasil. Venha visitar e conferir a loja nova, a William Radical Skate Shop, fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. Ou também você pode comprar online no site williamradical.com.br. Ah, para quem é de Jaú, entregamos no mesmo dia. William Radical Skate Shop, sempre conectado com quem acredita que o estilo faz a diferença. A Nova Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14 3624 6512. Uma equipe pronta para atender você. Olá, estamos voltando ao nosso terceiro bloco do programa Hashtag Projetos, hoje com a presença do Carlos Ramos, que é o Cacai, que tem feito aí um trabalho muito bem feito, com toda a experiência que ele já tem passado aí, né, na vereança e atualmente hoje na Secretaria de Desenvolvimento. Nós falamos já sobre o comércio, sobre a indústria, mas sobre a indústria ainda nós precisamos falar sobre quais são os projetos que a Prefeitura tem para dar oportunidade do surgimento de novos empresários, né? Novos empreendedores. E para isso, eu sei que você, novamente, está trazendo aí na cidade a incubadora. Como é que é esse projeto da incubadora? A incubadora é um projeto interessante. Jaú já teve, né, uma incubadora. Na época era uma parceria entre o sindicato, o Ciesp e o Sebrae. O Sebrae era muito ativo nisso, pagava inclusive o gestor e tal. Mas isso depois não deu certo, mudou a política, o Sebrae não pôde mais participar da maneira como fazia, isso não deu certo. E a gente inaugurou agora a primeira incubadora lá no distrito de Potunduva. Já estava lá destinado, já havia um trabalho começado. E quando eu assumi o compromisso de até abril desse ano entregar. A gente conseguiu atingir a meta. A incubadora no distrito é a primeira e já há o projeto da incubadora no 7º distrito. Nós temos um imóvel que foi retomado, que hoje já está com a prefeitura, de 1.600 metros quadrados, e lá nós pretendemos fazer a incubadora de empresas do 7º distrito. Então a gente tem os dois projetos. E a incubadora é uma coisa que me sensibiliza muito, eu sempre acreditei, porque quem não conhece, muitas vezes acha, mas a incubadora, hoje, por exemplo, nós temos 4 empreendedores, 5 empreendedores que estão na fase que a gente chama de pré-incubação. O que é isso? Eles tiveram seus projetos pré-selecionados, mas você, como um gestor experiente, precisa de um plano de negócio, né? Não basta uma ideia. Então, o que a gente faz tecnicamente? Isso eu estou dizendo, nós estamos envolvendo a Unesp, a FATEC, Sebrae, Ciesp, Fundação Faculdades Integradas de Jaú, nós estamos envolvendo pessoas especialistas. Nós estamos fazendo hoje o projeto de pré-incubação. Esses empreendedores, eles estão tendo mentorias semanais por professores da FATEC para desenvolver o seu plano de negócio. Eles já fizeram uma primeira experiência de apresentar o projeto com uma banca de profissionais
Os professores apontaram, olha, isso aqui não dá certo, isso aqui você não vai conseguir manter, você disse que vai vender para esse público, mas esse público não tem interesse, enfim, modelando o projeto e refizeram, olha só a experiência que eles estão tendo, de ter uma consultoria, na verdade eles estão tendo uma consultoria que fora do projeto da incubadora eles jamais teriam, de realmente fazer um projeto como se deve fazer, com perspectiva financeira, perspectiva de mercado, etc. Então eles estão nessa fase. E é bonito ver como eles se desenvolveram do início. Tem gente que fala assim, puxa vida, eu tinha a vontade de fabricar alguma coisa, mas eu não sabia que era tão difícil. Né? Porque existem aspectos jurídicos, tributários, uma série de questões. Então, hoje os empreendedores estão sendo orientados. A partir do momento que o plano estiver pronto, eles vão apresentar esse plano, o que a gente chama de conselho gestor da incubadora, que é representado um representante da Unesp, um da Prefeitura, do Sebrae, enfim, é um grupo que vai aceitar o projeto. Então, essa é uma experiência importante. E tão logo esses 4 passem por isso, nós vamos abrir o edital para os novos. Então, primeiro, como eu recebi, eu tenho que trocar o pneu do carro andando, como se diz, eu recebi já isso. Sim. Esse processo seletivo já tinha começado em 2015. Então, a gente aproveitou esse processo. Então, acomodar, vamos colocar a empresa lá trabalhando. E eu tenho um exemplo bonito para as pessoas entenderem. Uma só, a gente fala empresa, um empreendimento, que é a cooperativa do Distrito Potunduva, ela envolve 22 famílias. Então são 22 famílias que estão envolvidas num único empreendimento, que vai ocupar um box da incubadora. Então, ao poder que a incubadora tem de influenciar. E a incubadora também está servindo como, eu digo, é a casa da secretaria lá no Distrito de Potunduva. Nós temos reuniões, a reunião sobre o Festival Nordestino, que vai ser feito lá, está sendo feito na incubadora, as orientações dos empreendedores estão sendo feitas lá, o SENAC vai oferecer agora, a partir do segundo semestre, os cursos que o SENAC oferece na unidade, ele vai oferecer lá. Nós fizemos uma pesquisa no distrito para levantar a demanda, e os cursos vão ser direcionados para essa demanda. Então, a gente está fazendo da incubadora um polo de empreendedorismo. É isso que eu gostaria de deixar. Não é você dividir o mesmo espaço com várias empresas, não é? Isso é um condomínio empresarial. Uma incubadora ela tem que ter essa cultura do empreendedor. A partir daí, a gente vai começar a desenvolver, tanto com esse empreendedor, como agora, segundo semestre, eu começo... Pessoalmente, vou às escolas, a gente vai começar um programa de orientação sobre empreendedorismo nas escolas, enfim, para você criar essa cultura, a cultura do desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para as novas possibilidades, para os novos negócios. Eu recentemente vi uma pesquisa, 65% das crianças hoje vão trabalhar no futuro em profissões que ainda não existem. Poxa, é fantástico isso. É fantástico. Eu fico vendo, eu tenho as 3 crianças em casa, 2, 4, 6 anos. É como eu olhar para meus filhos e falar assim, o que eles vão ser quando crescer? Não dá para saber. Não dá. Porque os negócios vão surgir, você vai ter novas oportunidades e profissões que a gente nem imagina. Então, hoje... Eu sou da época que a gente ia ser, quando eu era pequeno, ou engenheiro, médico, advogado, dentista. O resto não existia. Agora imagine hoje engenharias novas que surgiram, áreas de tecnologia, você cria novas oportunidades e sobretudo o jovem. Hoje nós temos um problema gravíssimo de desemprego na juventude, né? E muitos lugares estão nos mostrando o seguinte, você tem que criar o seu próprio trabalho muitas vezes, abrir o seu negócio, se for o caso, se preparar para isso, só que você tem que orientar. Não basta ter uma boa ideia. O Uber não vira um negócio só por uma boa ideia. Foi muito planejamento, muita técnica. Então, acho que o que eu venho defendendo é Jaú tem que abrir a sua cabeça e pensar grande, como todos os lugares têm que pensar. Pensa grande, né? E vamos agir. Né? Potencial tem, capacidades tem. Eu fiquei 6 anos como diretor da Fiesp regional, quando o Paulo Scaff entrou até na Fiesp. Foi um período muito bom que eu desenvolvi bastante e acompanhei várias aberturas de incubadoras na nossa região, inclusive aqui de Jaú.
E eu lembro o seguinte, uma coisa que é muito importante, que eu vou passar aqui, que eu aprendi naquela época, que para todo empreendimento, né, uma das coisas mais importantes é o marketing, mas o marketing no sentido geral da palavra, ou seja, desde uma pesquisa. Então, por exemplo, você quer ter uma boa ideia, como você falou, não basta só a boa ideia, precisa ver, o mercado quer, as pessoas vão querer esse tipo de produto, quantas pessoas vão querer, né? Então, tudo isso, o que isso vai proporcionar, como você depois vai vender, como você vai distribuir essa mercadoria. Então, que é a palavra mais ampla de marketing, né? E aí você vai ver se aquilo vai te dar resultado. Então, para isso, não é simplesmente, muitas vezes existe, né, o técnico, o artista, né, que faz uma obra, que faz muito bem, mas se não tiver um toque, né, de empreendedorismo, né, ter essa coisa que muitas vezes é nata, mas que você consegue desenvolver através, principalmente, desses treinamentos que existem nas incubadoras, com todas essas né, faculdades, esses órgãos de professorados, tudo que está ali por trás, né, é o momento perfeito de se iniciar um grande negócio. Eu vejo isso em todo lugar, não é na secretaria só que acontece. Tem muita gente que ignora a realidade, ignora os fatos, né? E às vezes aponta coisa e faz comentário completamente absurdo. Pra você ter uma ideia, até o ano passado, dependendo do curso, dependendo do treinamento que você quisesse, do Sebrae, você teria que ir para Bauru. O que a secretaria fazia? Recebia os nomes e encaminhava para Bauru. Nós trouxemos para cá. Na semana passada nós tivemos o primeiro treinamento, que é o que eles chamam de produtos, né? Produtos mais avançados, sobre como lidar com a inadimplência do cliente. Dia 20 teremos um curso sobre custos. Então, são produtos que Jaú está tendo, assim como Bauru tinha até então. Então, nós estamos tentando trabalhar para trazer essa cultura. E as entidades que estão participando conosco, as faculdades, as instituições, estão muito animadas com isso. Então, o papel da prefeitura é ser o articulador disso, articular essas forças para que elas contribuam para o desenvolvimento local. Não é a prefeitura que faz o desenvolvimento. O desenvolvimento acontece quando as pessoas querem que aconteça. Então, a gente tem que facilitar, articular, colocar todo mundo trabalhar no mesmo sentido e o processo acaba sendo, corre no seu ritmo, né? Eu estou muito animado, acho que a gente está no caminho. As críticas que se fazem muitas vezes são de pessoas que ignoram o que está sendo feito ou que não suportam ver o que está sendo feito. Porque tem gente que, olha, que tem gente incomodada, que confundem as coisas. A ideia de aquela visão mesquinha de critica antes de conhecer, e também por outros interesses, certo? Tem gente que infelizmente só pensa em si, e toda vez que você propõe uma coisa mais ampla, incomoda. Porque ela vive naquele mundo mesquinho. Então, a Secretaria de Desenvolvimento toca muito nisso. O que eu venho defendendo a Secretaria tem que ser estratégica, ela tem que provocar na realidade local ações, e é isso que nós estamos fazendo. Com muita, como disse, com muito planejamento, a gente está tocando isso. Cacá, você me fez lembrar, você falou que provavelmente vai ter até uma incubadora no 7º Distrito. Sim. O 7º Distrito é um distrito já industrial desde a época, com a formação na época do Valdemar Bauab, né? Os primeiros foram em 96. Em 96, ou seja, já tem aí 20 e poucos anos. E a gente sabe que existem alguns problemas em relação ao alvará de funcionamento. Porque são terrenos que foram doados e que existe dentro da legislação algumas obrigações dessa pessoa que tomou esse lote para que ela possa então ter a aquisição por definitivo, a propriedade do lote. E como isso muitas vezes na prática não acontece porque a pessoa às vezes montou, quebrou, aí é um outro, aí aluga, infelizmente, pessoas que repassam a outras pessoas e faz com que o alvará de funcionamento não seja possível, porque travando. E então é uma preocupação, por quê? Porque a gente vê
esse alvará de funcionamento não sendo possível fornecer, né, a esses empresários que estão lá, e como não atravancar, como não fazer com que ele possa trabalhar e continuar com o desenvolvimento, né? O 7º distrito, na verdade, nós temos 7 distritos industriais. E naquela região, né, perto da Mazieira ali, eles se combinam, porque é o primeiro e o 7º, né? O primeiro e o último está ali naquela região. O primeiro e o 7º. E são os dois problemáticos. Por quê? Porque o que acontece? Até 2009, até por uma denúncia da Câmara, eu era vereador, participei disso, muitas denúncias de irregularidades havia no distrito. Pessoas que fizeram daquilo edículas para alugar, fizeram, enfim, deram outro uso para aquilo, fizeram especulação imobiliária, compra e venda, fez daquilo um negócio e não atingiu a finalidade, que é gerar renda, gerar emprego. Então, até de 2009, houve um inquérito civil, o Ministério Público instaurou um inquérito civil e cobrou da Prefeitura ações. E a Prefeitura, até o final do seu governo, em 2012, tentou de alguma forma responder a isso. Mas olha que curioso, terminou 2012 com 80 casos. Dos 80 casos, a Prefeitura dizia que apenas 10 tinha problema. Apenas 10. Que 70 estava tudo ok, inclusive liberou escritura para vários. O governo, quando entra em 2013, ele continua com a pressão do Ministério Público, continuam as denúncias de irregularidade. Imóveis que eram para ter sido retomados desde 2010 não foram retomados. Então, o que a Prefeitura fez? Instaurou uma comissão e foi fazer um pente fino, foi levantar toda a situação do imóvel. E chegou à seguinte conclusão, no final de 2016, manda para o jurídico e o jurídico dá a seguinte conclusão. Dos 80 casos, só 14 estão regulares. 14. E ainda esses 14 com um probleminha de prazo. Na época que recebeu, tinha que terminar em 2 anos, ultrapassou o prazo. Mesmo assim, o jurídico... com uma boa vontade. O jurídico entende, olha, prazo é sanável, tudo bem. Sim. Agora, as outras 2 irregularidades, que são titularidade, quem é o dono do imóvel, e a finalidade, não são sanáveis. Então, quando eu assumo agora em janeiro, logo depois, em fevereiro, chega para mim os 80 processos, com essa decisão. 14 apenas regulares e todos os outros irregulares. E todos os outros com a orientação de retomada. Então não é uma coisa simples. E aí a gente eu notifiquei os proprietários, pedi para que eles trouxessem documentação para tentar justificar. Nesse momento a gente está começando em primeira mão, vou dizer isso para você, não chegou ainda à imprensa. Essa semana, na segunda-feira, eu fiz o despacho dos primeiros 23 processos. Desses 23 processos, 13 foram regularizar imediatamente, não há mais o que fazer, ótimo, começa a vida. E os outros 10, de retomadas que já estavam na justiça. Tem casos que estão na justiça desde 2010, 2012, e não conseguiu retomar ainda. Então, qual foi o despacho? Não tem cabimento que um imóvel que desde 2010, 2012 já foi considerado irregular, já é um patrimônio público que tem que ser retomado, e a justiça também entendeu isso, não é possível que ainda tenha gente lá. Por quê? Porque tem uma fila de gente querendo participar da licitação para receber esse imóvel, para gerar um emprego. Então, o que a gente tem que fazer? Com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, regularizar todos aqueles que forem possíveis. Uma coisa que eu sei que isso, por que dessa situação que não consegue regularizar também, é porque, vamos dizer, o imóvel foi doado pela prefeitura, mas aquela pessoa que recebeu, ela construiu ali, ela pôs o dinheiro ali, ela gastou 500, 600, 1 milhão, 2 milhões. E aí fica esse impasse, porque como que ela vai devolver o lote, né? Vamos dizer, está irregular, não conseguiu cumprir com a legislação, então ela perde o lote. Mas aí tem uma obra ali em cima. Tem que ser indenizado. Aí a prefeitura não tem recurso para indenizar. Ela tem que fazer o quê? Um leilão. É como a Caixa Federal. Fica 3 meses sem pagar a parcela do financiamento da Caixa, o que ela faz? Retoma o seu imóvel
põe para leilão, mas assim, para reaver o E isso bem. aconteceria então no caso do... O que acontece? Na lei, a lei diz, recupera, primeiro tenta de forma amigável. Então a pessoa devolve o imóvel, marca-se um processo de leilão e com o dinheiro faz uma avaliação do imóvel, 500 mil, faz um leilão, levanta os 500 mil e indeniza. Isso está previsto na lei. Mas isso é muito difícil. Como é que você vai fazer isso no distrito inteiro? Então, nós estamos no seguinte embaraço. A gente precisa regularizar rapidamente, o máximo possível, porque tem muitos que agora chegam lá para renovar alvará e não conseguem. Por quê? Porque está sendo discutido. Então, a ideia é regularizar rapidamente todos aqueles que forem possíveis. Agora, aqueles que não forem possíveis regularizar, não tem conversa. Não tem. Tem gente que agiu de boa fé, mas tem gente que não agiu de boa fé. Tem gente que fez aquilo, um negócio, para ele, e não um negócio para o interesse público. E a lei é muito severa, Júnior, é muito severa. Pra você ter uma ideia, casos com escritura. O jurídico determina o seguinte, anular, porque no imóvel público não existe esse negócio de, agora passou para o dono. Se tiver irregularidade, se for considerado um bem público, aquela pendência e ela pode... Tem que retornar para o patrimônio público. Nós, como agentes políticos, nós temos que preservar o patrimônio público. Então, na dúvida, você tem que proteger o patrimônio público. E tem muita gente, eu vejo casos, muita gente de boa fé, comprou, passou no nome, e depois descobriu que tem pendência. São casos que a gente tem que ter bom senso para lidar. Agora, tem casos que foram desvirtuados? Tem casos que foram desvirtuados. Então, o que a gente está tentando fazer? Regularizar o máximo possível, mas com a responsabilidade. Nós não vamos permitir que uma coisa irregular permaneça, porque nós somos responsáveis por isso. E vale para o pequeno, não estou dizendo financiamento da Caixa, não interessa quem é você. Está na lei. Então, a lei da doação também é assim, está na lei. Vamos cumprir a lei. Se todo mundo cumprir a lei, não tem tanto problema. E bom, Cacá, a gente está aqui, já passou do tempo e nós vamos ter que terminar. Infelizmente, a gente pode até fazer até um outro programa, tem muito assunto ainda, daria para falar muita coisa, né, sobre desenvolvimento, sobre nossa cidade, sobre imóveis de forma geral. Mas eu agradeço muito a sua presença, a gente fica bastante contente de estar aqui com você, de poder passar todas essas informações aos telespectadores e dizer que você continue, né, com essa vontade para que, né, Jaú ache e encontre soluções aí para o desenvolvimento. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, quero deixar um abraço para todos e dizer que a Secretaria está aberta. Como eu disse, nós vamos passar e o desenvolvimento da cidade permanece, é isso que a gente tem que enxergar. Então, aqueles que têm ideias para trazer, venham trazer. E aqueles que têm crítica, também façam as críticas, entendendo o seguinte, não é a mim tem que... A pessoa passa, apresente propostas, a cidade é nossa. Ou a gente enxerga isso, é como nós somos no mesmo barco, não adianta um estar na primeira classe e o outro está na segunda classe, nós estamos no mesmo barco, se afundar, afunda todo mundo. Então, eu tenho certeza, eu estou muito otimista. E olha que para eu ser otimista é difícil, eu sou um cara muito... Mas eu estou muito otimista com o que eu estou vendo acontecer. Tem muita gente boa interessada, muita gente boa querendo ajudar a cidade. E a gente vai fazer a cidade crescer independente dos mesquinhos que não querem. Ok, então tá bom e até uma próxima.